Bom, gente, vamos lá. Boa tarde. Quinta-feira, 17 horas. Finalzinho de tarde, nesse feriado, 17 graus aqui em São Paulo. Fazia tempo que eu não vim aqui para fazer uma live, uma nossa roda de conversa que eu tanto gosto. Ultimamente, a vida fez umas reviravoltas aqui e o tempo realmente está bem curto, mas eu prometo que eu vou voltar, até porque eu adoro essas rodas de conversa. É um espaço que eu amo estar aqui no Insights, trazer pessoas que têm sempre algo a dizer interessante, temas que eu gosto muito de falar, que eu gosto de estudar, que eu gosto de dividir. Então, vou voltar a fazer as minhas rodas de conversa com mais frequência. E dessa vez escolhemos aqui o feriado, nessa quinta-feira, 5 horas da tarde. Então, essa live vai ficar gravada. Quem puder estar conosco aqui será ótimo. Quem não puder, depois assiste a gravação. E vamos trazer um tema diferente, que geralmente a gente não costuma trazer. Mas por que eu trago esse tema? Eu já vou chamar a nossa convidada aqui. Nós falamos muito aqui nesse perfil sobre inteligência emocional, inteligência espiritual, que é um tema que eu falo muito, todas as outras inteligências que a gente precisa ter, tanto as hard skills quanto as soft skills, que são temas que nos fazem ir para frente. E por que não trazer o tema da inteligência cultural? Porque o nosso mundo está cada vez mais globalizado, cada vez mais sem fronteiras, e nós precisamos aprender a nos comunicar com outras culturas. Então, por isso, eu trouxe aqui uma especialista maravilhosa que vai falar sobre o tema. Já vou chamar ela aqui, a nossa super convidada. Angelina, venha, venha, venha. Já aceitei você, vê se você consegue entrar. Aqui. Deu certo. Oi. Deu certo, Angelina. Deu certo rapidamente, realmente. Não consigo te ver, mas parece que aparece de vez em quando esse problema do Instagram. Mas consigo me ver e sei que estou dentro. Mas Boa noite a todos. você não consegue me enxergar no seu... Não te vejo. Tenho tela preta. No seu lugar acima tem tela preta, mas é um problema técnico provavelmente da Deixa eu Instagram, só não ver tem se os problema. amigos também estão com esse mesmo problema. Bill, você que está aí com a gente, você consegue me enxergar ou só a Angelina que está com esse problema? Nos diga, Bill, Cíntia que entrou agora também, nos diga se vocês estão enxergando nós duas ou se você não me enxergam. Só para a gente saber se o problema sou eu aqui ou se é só a Angelina. Escreve aqui para a gente no chat, por favor. As As duas. Então, Angelina, São o meu problema. Aí na sua casa. Já anotei, já aconteceu, então já imaginei que o problema técnico aqui, não tem problema. Tá bom. Primeiro, boa tarde, Angelina, querida. Obrigada por ter aceito o meu convite, por estar aqui nesse feriado às 5 da tarde. Eu sei que é um desafio, né? Mas, por um outro lado, a gente fica muito mais leve, né, Angelina? Durante a semana Com certeza. Corrido, horário. Geralmente eu faço as lives à noite. Eu já fiz em vários horários, né? Café da manhã, cedinho. Já fiz à noite. Mas, geralmente, são horários de pico, né? Hoje a gente está muito correndo, cansado, sempre voltando de um lugar. Então tem sido um desafio encontrar um horário bom para a gente voltar a fazer as rodas de conversa. Mas hoje a gente alinhou de fazer nesse feriado. Então, para mim também é uma novidade fazer uma live no feriado. Então, vamos embora. Depois a gente deixa gravado, o pessoal assiste. Então, obrigada por aceitar o convite. Não. E eu estou vendo aqui vários colegas aqui do Toastmasters entrando, Claudemir, viu? Muito legal. Obrigada, pessoal, por vir e também saudade de todos vocês. Muito bom. Então, vamos lá, Angelina. Vamos lá. Olha, boa tarde. Eu principalmente muito obrigada, Elaine, pelo convite. Realmente é um prazer estar aqui com você. Eu já assisti algumas rodas de conversa, as suas que você fez há algum tempo atrás e adorei. Você sempre traz um tema interessante para discutir. Sim, sim. Eu gosto bastante, né? Eu falo que eu gosto muito de me conectar com pessoas, de me comunicar, de conhecer culturas diferentes. Sou muito curiosa, né? Então isso acaba sendo bom. E se eu pudesse, eu faria, né? Mais vezes aqui, traria mais vezes. Mas eu vou fazer, vou me organizar para conseguir trazer mais pessoas, porque eu acho que a gente aprende muito, né? Então, com Com isso. certeza. Então, sempre é muito legal.
Mas vamos lá, dona Angelina. Primeiro, que eu falei que Vamos. eu ia tentar pronunciar o seu nome, o seu sobrenome, mas eu não vou me arriscar para não passar vergonha. Então, vamos lá, pronuncia o seu nome para a gente poder entender corretamente. Então, meu nome é Angelina Bejgrovic. Eu já há 9 anos digo que eu preciso casar com um brasileiro para trocar esse meu sobrenome, porque eu sei que é muito difícil, tem muitos consoantes dentro, mas é Bejgrovic. J no meio, nós não pronunciamos como G aqui, mas como I. Então, Bejgrovic. E esse CZ no final é como uma letra T. Então, Bejgrovic. Bejgrovic. Muito bem, parabéns, muito bem. Bom, Bejgrovic. Ó, a gente tem que falar leve, né? Suave. Bejgrovic. Bejgrovic, exatamente, exatamente. Mas muito bem, você tem talento, Elaine, para pronunciar o sobrenome falta de esforço não é, viu? Juro por Deus, falta de esforço não é. Não, muito bem, parabéns. Eu estava falando aqui no começo, né, Angelina? A gente fala tanto de vários tipos de... aqui, ó, o Bill tá falando que finalmente ele aprendeu, ó, Bejgrovic, vamos aprender. Mas, Bill, olha, é cada uma que a gente tem que enfrentar, né? Não é fácil. Eu falo assim, né? No comecinho, aqui eu tava falando, né, que nós falamos de tantas inteligências, que graças a Deus a gente tem tantas inteligências, né? Somos seres de múltiplas inteligências. E como é bacana a gente poder aprender, poder se desbravar nessas inteligências todas, né? Só que a gente está muito acostumado a falar de inteligência emocional, que eu falo muito aqui, que é um tema que eu adoro falar, que eu adoro aprender, que eu me desenvolvo cada vez mais. Estou sempre fazendo curso de autoconhecimento e aplicando ali nas minhas mentorias, né? E também da inteligência espiritual, que é algo que eu também tenho me desenvolvendo há algum tempo. Mas a gente nunca falou de inteligência cultural. E aí, quando você começou a apresentar o seu projeto, começou a falar mais sobre isso, eu comecei a te acompanhar melhor nas redes. E falei, olha só que bacana, a Angelina tá trazendo um tema bem legal. E que eu sei que eu te conheço já há algum tempo, eu sei que você tem uma baita capacidade para trazer esse tema. E aí, por isso que eu te convidei para a gente almoçar, a gente acabou conversando e alinhamos para a gente estar aqui, né? Então, conheci a Angelina, para quem não sabe, no Toastmasters Brasil. A Angelina, ela é uma pessoa, uma membro durante muitos anos. Agora você deu uma pausa, né? Uma pequena pausa para poder se dedicar a esse projeto seu, mas participou durante muitos anos ali em várias posições dentro do Toastmasters, criou um clube de debate muito legal. Foi um clube, uma ideia dela, né, que trouxe aí para o Brasil o clube de debates. Então, o Toastmasters é um ambiente que nós fazemos muitos amigos acima de tudo, né? Então, foi uma honra, uma alegria poder encontrá-la nessa jornada lá dentro do Toastmasters e cá estamos, né? Então, vamos começar pelo começo de tudo. Então, eu queria que você se apresentasse. Queria que você se apresentasse, que você falasse um pouco como é que você veio parar aqui no Brasil, de onde você é, para a gente poder entender um pouquinho lá desde o comecinho. Aí a gente vai subindo ali as perguntas. Claro, então, primeiramente, eu sou polonesa, vocês podem perceber pelo meu sotaque maravilhoso. Eu também tento me esforço muito para pronunciar as palavras brasileiras, portuguesas de forma correta, mas sou polonesa. E, na verdade, a minha jornada que me trouxe aqui até o Brasil é muito diferente de vários meus colegas poloneses que vivem aqui, porque eu sempre sonhei em viver um dia no Brasil. Então, não foi o namorado que me trouxe, porque muitas vezes muitos meus amigos chegam a outro país por causa do casamento, do namorado, namorada. O trabalho também, já tem um trabalho arranjado e vão para outro país por causa do trabalho. No meu caso, foi uma aventura. Eu tinha, na época, 28 anos. Já, como sonhei antes em viver no Brasil, já estudava português, claro, para me comunicar. E com 28 anos, tendo trabalho bom na Polônia, eu decidi, não. Ou agora, as coisas mais loucas se faz antes dos 30. Agora sei que não é verdade, que sempre fazemos. Nem fale. É verdade. E fiz essa loucura, fiz 2 malas e cheguei aqui, sem ter trabalho, sem ter família, sem ter amigos, para ver se eu consigo arrumar o trabalho no Brasil. E deu tudo certo, realmente de forma muito rápida consegui trabalho.
tinha muita sorte. Eu devo confessar que realmente acho que tinha que ser assim, porque deu tudo certo. Consegui trabalho, consegui visto, tenho visto permanente, então posso viver aqui no Brasil. Mas foi uma aventura, realmente aventura e meu sonho. Meu sonho que eu sempre sonhei em viver no Brasil, sempre me imaginei brincando na Copacabana, assim. Ai, Não, Celina, mas não estou na Copacabana, mas São Paulo, mas é parecido, né? Um antes de pouco. você começar, me fala uma coisa. Quando você decidiu vir Uhum. da Polônia para cá, o seu português ele já era um português que você conseguia se comunicar ou Sim, você encontrou um emprego numa empresa multinacional? sim, já encontrei trabalho numa empresa alemã, mas eu já consegui, eu já falei, já falava na época português, porque eu já estudei na Polônia, eu comecei na universidade muito tarde, mas já falava. E também, eu antes de vir para cá, eu também vivi e estudei um ano em Portugal. Então, quando eu cheguei aqui, o meu português foi mais português de Portugal, tanto pronúncia quanto gramática, muito mais. Agora é mais, assim, ainda não virei brasileira 100% com a minha pronúncia, mas é muito mais parecida com o sotaque brasileiro do que português, porque português é diferente mesmo. Sim, sim. Mas E fala aí aí, você fala. qual foi a sua estrada ali profissional? E a minha estrada profissional, eu sempre trabalhei muito com negócios internacionais, sempre. E desde criança, eu gostei muito de aprender sobre outros países. Me lembro ter livros sempre aprendendo as capitais de países. Então, sempre gostei muito do trabalho com outros países. Então, eu comecei na Polônia, numa grande empresa produtora de máquinas agrícolas. Lá eu trabalhei no departamento de exportação. Eu fui responsável por exportar as máquinas e vender as máquinas para mercados da língua alemã, para Brasil, Estados Unidos e para Espanha. Então, essa é a Europa mais da língua alemã, portuguesa, espanhola. E na época não falava muito espanhol, então foi mais portunhol e inglês. Então, lá trabalhei quase 3 anos na Polônia, no departamento de exportação. E naquele momento eu decidi vir para cá, para o Brasil. Não tendo trabalho arranjado, nada, assim, tive um dinheiro guardado. E aqui, assim, encontrei uma pessoa, arrumei uma entrevista de emprego com um alemão, que já vive no Brasil há muito tempo. E ele gostou muito da minha ousadia, porque eu cheguei assim, ele pensou que vamos falar sobre máquinas agrícolas e sobre negócios na Polônia, e eu, durante a conversa, entreguei meu currículo oferecendo os meus serviços assim para a empresa dele. E ele gostou muito dessa ousadia, eles me contrataram, entraram no processo de visto, né? Então consegui também trabalhar para eles como CLT com visto de trabalho. E nessa empresa multinacional, eu trabalhei também no campo de desenvolvimento de negócios internacionais, porque foi uma pequena empresa multinacional, mas com sedes em vários países. Com sede na Alemanha, na Suíça, nos Estados Unidos e na Holanda, os Países Baixos. Então, eu fui responsável por desenvolver negócios, principalmente no campo de financiamentos. Estava tudo bem, então eu 2, 3 anos depois de trabalhar como CLT, eu decidi também fundar a minha empresa própria. Então, eu comecei a trabalhar como prestadora de serviços para essa empresa e diretamente exportar meus serviços para a Alemanha e para a Holanda, para essas duas filiais dessa empresa. Então, foi essa jornada que profissional. Então, sempre trabalhando com negócios internacionais, com desenvolvimento de negócios internacionais, e também toda essa experiência de trabalhar mais de 11 anos no campo de negócios internacionais, tudo isso me levou, vendo as dificuldades, como não é fácil de trabalhar com outras culturas, isso me levou a aprofundar-me mais no conceito da inteligência cultural, porque eu comecei a enxergar que como falamos sobre a inteligência, né? Você mencionou que sobre inteligência emocional, que se fala muito, espiritual, mas na verdade, se nós pensamos bem, tem um triângulo que eu encontrei num lugar muito interessante,
porque tem vários tipos de inteligência. Até Howard Gardner, ele fala sobre inteligência matemática, lógica, linguística, corporal, sinestésica. Tem pelo menos 9. Ele trabalhou com o conceito de 9 inteligências múltiplas. Mas quando nós podemos resumir um pouco o conceito das inteligências, podemos resumir em um triângulo. Temos inteligência, de um lado, temos inteligência cognitiva, então nossa capacidade de raciocinar, de resolver problemas, então mais relacionada com a nossa mente. O outro ponto, se fala muito sobre a inteligência emocional, então, está bom, eu sou muito inteligente, consigo resolver, mas não consigo me comportar adequadamente, porque me irrito muito rapidamente, não consigo controlar as minhas emoções, não consigo lidar. Então, aqui entra o conceito da inteligência emocional, para lidar com as minhas emoções. E se fala também nesse campo que onde não entra já inteligência emocional, entra cultural, porque muitas coisas também dependem muito do nosso entendimento de outras culturas. Então, cognitiva é o raciocínio, né? Nossa habilidade mental, emocional, nossas emoções, e cultural é conseguir compreender, respeitar e interagir com as pessoas de outras origens culturais. Então, eu encontrei um conceito muito interessante que fala sobre esse triângulo de inteligências cognitiva, emocional, e onde não chegam essas duas inteligências, temos ainda essa inteligência cultural. Não, muito bom. Mas você, Angelina, você fala muito bem o português, muito bem mesmo. Você se faz compreender pouquíssimas palavras, você tem o seu sotaque, é claro, mas fala muito bem o português, então parabéns. Muito obrigada. O Brasil, que é esse país tão desafiador, né? Para estar conosco aqui durante todo esse tempo que você está aqui, né? Mas você já trabalhou em vários países. Você já tem internacional em vários países. Eu até não vou me arriscar a falar quantos, porque você já me falou muitos, né? Sim. Conta um pouquinho foi essa experiência e por que você... Porque você é uma pessoa muito curiosa, né? Então, provavelmente, desde a infância, sempre teve essa curiosidade por desbravar outras culturas, né? E como é que foi essa questão de você topar trabalhar em outros países? Então, assim, eu trabalhei já em Portugal, eu morei e vivi, porque assim, eu trabalhei com muitas culturas, mas eu vivi na Polônia, vivi na Alemanha, muito tempo, 6 meses trabalhei e vivi lá, mas não gostei muito do ambiente alemão, não foi para mim. Não gostou da Alemanha, não acredito! Um dos meus... Não, mas já explico também por quê. Eu amo. Morei em Portugal, morei também em Portugal, então, na verdade, eu vivi mais tempo em 4 países. Foi Polônia, Portugal, Alemanha e Brasil agora. Agora, eu trabalhei e visitei muitos países, mas não vivendo por muito tempo, tipo, 1 semana, 2 semanas por causa do trabalho. Agora, com relação à escolha do país, porque isso também é sempre muito interessante falar e mencionar, porque a maioria das pessoas tem uma sensação que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Então, sempre nós temos um costume muito grande de valorizar o que está fora, os Estados Unidos, Inglaterra, França. Cada um tem algum sonho de um país onde ele gostaria de ou visitar ou morar. No meu caso, eu enxergo isso como uma balança, colocar na balança quem sou eu, do que eu gosto e o que eu consigo aceitar. Na Alemanha, eu morei em Hamburgo, uma cidade maravilhosa, muito linda, culturalmente muito rica, também, não somente economicamente, também muito rica, porque é uma cidade portuária. Então, realmente, uma cidade muito linda, muito rica, culturalmente muito rica. Mas eu não consegui lidar bem com o tempo lá, porque isso também é questão do tempo. Brasil, tempo totalmente diferente do que na Alemanha. Então, tempo para mim pesou muito, que eu não gostei desse Schmuddelwetter, como falam em alemão, que fica meio sempre chuvoso, tem sempre não muito bonito lá. E outra questão, eu gosto muito do calor humano.
Então, eu gosto de conversas, de abraçar as pessoas, de ficar falando assim com as pessoas, não conhecendo muito elas. E na Alemanha, as pessoas são muito mais reservadas. Então, me parece que a escolha do lugar onde as pessoas moram é muito pessoal. O que a pessoa quer e precisa num certo momento ou, em geral, gosta. Então, para mim, eu não, essas duas coisas não foram. Assim, claro, comparando com o Brasil, é muito mais seguro, eu posso viajar e posso usar transporte público à meia-noite sem ter medo de ter algum acidente ou algum problema assim na rua. Mas assim, são escolhas, né? Colocando na balança, sempre nós escolhemos o que é mais importante nesse momento para nós. E para mim, realmente, o calor humano brasileiro é muito importante. Não tem igual, na verdade, né? Não tem Não tem. igual. Eu falo que eu gosto da Alemanha, porque minha irmã mora lá há muitos anos, ela mora na região da Bavária, que é lindíssima, é uma região muito Com certeza. baixo, né? Até mais calorosa do que os outros estados, mas eu confesso que, assim, realmente é muito. Passa um tempo, um período do ano muito mais frio do que Uhum. outro lugar, né? Então, realmente precisa ter. Ela mora há muitos anos, quase 20 anos lá, então já nem volta mais, né? Mas eu gosto Claro, de passear, de vez em quando passar um tempo claro, claro. mas para morar, É. talvez, não sei, né? Mas é É, isso. E experiência, experiência. Eu trabalhei em Würzburg, na Bavária, também uma cidade lindíssima. sim, Mas, como eu digo, é sempre escolha pessoal, é muito escolha pessoal. E eu, assim, mencionei até logo no início que as pessoas acham que a grama do vizinho é mais verde. Eu quero desmentir isso, desmistificar um pouco, porque não é assim. As pessoas enxergam que tem pontos positivos e negativos, sempre tem luz e sombra. Não tem somente luz, não tem somente sombra. Sempre tem esse equilíbrio entre sombra e luz. Mas a questão é quem sou eu, o que eu gosto, do que eu gosto e com o que eu posso sobreviver e viver bem. sim, sim. Eu acho que isso é importante destacar. Não, ótimo. E aí agora você deu uma pausa em alguns projetos seus anteriores, né? Até deu uma afastada do Toastmasters, que a gente Sim. perdoa, porque a gente sabe que um dia você vai voltar, assim como eu também dei uma pausa esse ano. Então a gente te perdoa, mas a gente espera logo, logo volta. Com E certeza. uma pausa Com muito. as questões de trabalho, né, que você estava na outra empresa, para se dedicar a esse projeto de inteligência cultural Isso. focada nas ações e tudo mais. Então, eu quero que você conte um pouco para a gente do projeto, como que você tem se desenvolvido. Eu sei que você está com várias ideias, né? Como é que você está se posicionando nesse mercado. E para quem está com a gente aqui ao vivo, se quiser colocar alguma pergunta Perguntas? sobre cultura, que vocês querem saber de alguma questão de trabalho ou mesmo pessoal, porque a gente fala o seguinte, gente, inteligência cultural é para as duas coisas. Você que quer viajar a um outro país, quer passar um tempo fora, quer fazer um intercâmbio, tem filhos. Eu tenho uma filha que ela é super curiosa e eu acredito que mais para frente ela vai querer desbravar outros mares. Então, ela vai precisar ter uma cultura, desenvolver uma inteligência cultural para poder, se ela quiser viver em outros países. Então, tem essa questão pessoal de você querer desbravar um outro país, seja por qual motivo for, uma viagem, ou um trabalho, ou um período que você queira passar, entender onde você está colocando seus pés para poder ser bem sucedido ali. Tem a questão dos expatriados, né? As pessoas que estão nas empresas, nas multinacionais e que vão para outros países como expatriado, e aí tem um baita desafio para você ter sucesso como expatriado e não voltar antes da hora, né? E tem as pessoas que hoje trabalham nas multinacionais e que precisam se comunicar com as pessoas do outro lado, fazer negócios, entender a cultura. E às vezes a gente está num call ou numa reunião ali de trabalho e a outra pessoa ela é um pouco mais ríspida e a gente acha que é falta de educação. E às vezes não é falta de educação. Não é? Muitas vezes é a cultura dela, porque é uma cultura muito mais dinâmica, é muito mais direta. Ela não tem rodeios e o brasileiro gosta de rodeios. Exatamente. Tem essa questão, por isso que eu acho o máximo essa questão da inteligência cultural. E eu queria que você começasse a falar um pouco, e quem estiver com a gente aqui, fica à vontade Claro, se quiser pergunta, que depois a Angelina vai responder, tá claro. bom? Então, é verdade, eu me afastei um pouco dos projetos do Toastmasters. Eu volto porque eu tenho muito carinho pela essa organização. O meu português é graças também a Toastmasters, porque eu pratiquei muito lá o meu E português maravilhoso. graças ao Toastmasters,
mas estamos aqui, né, Angelina, falando. Exatamente, exatamente. Então, com certeza, isso eu tenho muito carinho e vou voltar, mas realmente eu precisei me dedicar porque esse ano realmente foquei muito no meu projeto. Eu vou lançar agora em junho o curso online. Até vou mostrar para vocês aqui, se dá para ver. Eu já coloquei na Hotmart. Não sei se dá para virar a câmera. Ah, dá para virar. Olhem só. Já colocado no Hotmart aqui. Então, curso online vai muito legal, é muito, assim, muito lindo. Então, isso é um projeto sobre a inteligência cultural, principalmente focado no ambiente corporativo. Então, isso já está no Hotmart, eu vou lançar em junho, então já em breve mais novidades. E outro projeto também é aqui o livro Inteligência Cultural Desenvolvendo Competências Globais para o Sucesso Internacional. E esse livro será lançado já em agosto, a previsão do lançamento. Que bacana. Então, esses são os projetos que realmente me dediquei muito durante esse ano, principalmente ano passado e esse ano. E agora, falando um pouco sobre o que é isso, porque para mim, eu sei, Elaine, que você também acredita muito no autoconhecimento, as suas mentorias são muito focadas no autoconhecimento e trabalho, né? Em cima disso. E isso nós temos muita sintonia quanto isso, porque eu enxergo da mesma forma a inteligência cultural, que nós podemos falar sobre a inteligência cultural pelas várias perspectivas e várias camadas. Para mim, eu trabalho muito no triângulo também, eu gosto muito de conceito de triângulo, e para mim a inteligência cultural é também uma maneira de me autoconhecer. Por quê? Porque eu vivi os choques culturais. Quando cheguei aqui ao Brasil, eu sofri no primeiro momento, porque a minha cultura de origem foi muito diferente. Então, a primeira parte do triângulo que eu trabalho é contexto. Então, o meu contexto na Polônia é totalmente diferente do que no Brasil. Eu precisei adaptar a minha linguagem, a minha forma de conversar com os brasileiros, porque na Polônia, por exemplo, no mundo corporativo, o que nós fazemos? Quando ligamos para um cliente ou para um colega do outro departamento, nós não perguntamos, oh, tudo bem, como você está? Nós, direto ao ponto, eu preciso isso, aquilo. E a pessoa não se ofende, porque sabe que agora estamos no trabalho, eu respeito o tempo dela, ela entende isso, que é questão de respeitar o tempo do outro. Então, somos muito diretos, vamos direto ao ponto com o assunto. E quando eu comecei a trabalhar com os clientes brasileiros, eu notei que as pessoas me acham muito, não, até não, arrogante, e que eu não quero conversar com a pessoa, não quero criar laços com a pessoa, né? Porque aqui a cultura de relacionamento é muito mais forte. Então lá é muito mais objetividade. A pessoa não quer, no mundo corporativo, a pessoa não quer muito conhecer você. Podemos falar sobre outras coisas depois do trabalho. No trabalho é trabalho. Aqui as pessoas gostam de conversar com outras pessoas, querem conhecer, porque tem muito cultura de relacionamento. E relações são muito importantes. Até por isso, tem esse famoso quem indica, né? Aqui no Brasil. Infelizmente, mas é uma parte dessa cultura de relacionamento, que eu confio na pessoa que eu conheço, então vou confiar numa pessoa que eu conheço e vou indicar essa pessoa. Então isso tem a ver com essa cultura de relacionamento. Então eu precisei adaptar a minha linguagem para se comunicar bem, então para falar, para ser aceita também. Então, aqui no mundo corporativo, que quando falamos sobre esse contexto, contextos diferentes. Então, eu precisei me adaptar no novo contexto. Segunda parte do meu triângulo que eu mencionei, então, primeiro seria contexto, o segundo é eu. Porque quando eu tenho contraste, normalmente nós, somente através do contraste, conseguimos nos perceber e nos questionar. Então, eu consigo me perguntar, mas por que eu me comporto dessa forma? Por que na Polônia o povo é mais reservado? Por que nós não sorrimos tanto? Por que eu me comporto dessa forma? Por que eu tenho esses hábitos? Então, eu consigo me questionar mais e conhecer um pouco mais se os meus comportamentos são realmente meus ou são por causa da sociedade, da cultura em que eu estou inserida. Então, para mim,
autoconhecimento muito forte, porque isso também é impactado muito pela história do país. A história do Brasil é diferente do que a história da Polônia ou da Alemanha. O clima também impacta a forma como nós vestimos, se é uma vestimenta mais formal ou menos formal. Ou, por exemplo, o idioma como nós falamos. Aqui é tudo bem? Também, outra curiosidade que eu sofri no início. Na Polônia, quando alguém pergunta, tipo, olá. Aí você fala tudo, só olá, porque se eu pergunto tudo bem com você, a pessoa vai responder. E não sempre é tudo bem. Ela Então, fala que ela não tá bem e falar, né? Não, não tem nada bem. Aqui a gente exatamente. tá bem, né? Aqui é tudo bem, é parte do olá. Olá, tudo bem, é uma frase, não é pergunta. É olá, tudo bem, é como olá, simplesmente. E na Polônia, e também no início eu começava a responder, porque pensei, a pessoa quer saber como eu estou. E na verdade não, é uma forma de cumprimentar a pessoa, né? Sim. Então, me pareceu isso importante mencionar, que são os comportamentos diferentes, nós conseguimos enxergar um pouco mais fundo, né? Por que isso surgiu e por que temos esses comportamentos. Então, eu gostei muito disso. E agora, como triângulo, né? Como temos contexto, temos eu, então, esse autoconhecimento. E tendo esses dois pilares, entramos no terceiro pilar, eu com o outro. E aqui entra o mundo corporativo também. Porque se eu já sei que estou inserida no outro contexto, que tem muitos contextos no mundo, já sei quem sou eu e por que eu me comporto dessa forma. Já tenho repertório, certo repertório que eu posso cultural que eu posso aproveitar, agora eu posso me relacionar com o outro no trabalho. E aqui no esse eu e o outro, eu trabalho muito com as 8 dimensões da Erin Meyer. Erin Meyer é estadunidense, uma professora que também ela escreveu um livro, aqui tenho comigo, sempre tenho comigo porque eu gosto muito, The Culture Map. O Bill já sei que conhece muito bem esse livro, The Culture Map. Não encontrei esse livro, infelizmente, em português, só em inglês e espanhol. Em português não encontrei a versão em português. Ele tá com a gente E aqui, viu? Ele tá aqui. Aliás, parabéns, é, parabéns. Nosso campeão de oratória sim, parabéns. 2024. Muito bom, parabéns. Olha, fiquei muito feliz de saber que você ganhou esse ano. Depois, Legal. depois eu quero que você conte como é que foi a sua vitória, porque foi em cima disso, né, Angelina? Foi em cima de um contexto desse, sobre inteligência cultural, né? Depois Com certeza. Com certeza. Então, terminando aqui essa parte das 8 dimensões no mundo corporativo, nós podemos falar sobre, por exemplo, as diferenças na comunicação. Temos culturas de baixo contexto e de alto contexto. A cultura brasileira, por exemplo, é extremamente cultura de alto contexto. Então, esses rodeios, eu nunca ouvi um não direto de um brasileiro. Ele sempre tenta disfarçar esse não. Então, para mim, por exemplo, mesmo morando quase 10 anos no Brasil, às vezes eu não sei se esse sim é sim de verdade, ou é não mascarado. Então, aqui também é uma cultura de alto e de baixo contexto, como nós deveríamos adequar a nossa forma de falar. E também podemos adequar usando intensificadores ou suavizadores na nossa fala. Então, comunicação. Temos feedback, avaliação, que é extremamente importante no mundo corporativo, porque nós precisamos entregar e receber feedback muitas vezes, né, pelo nosso trabalho. E agora, tem culturas que aceitam abertamente o feedback negativo direto, como, por exemplo, os Estados Unidos, Alemanha, diretamente, vão direto ao ponto, você precisa fazer isso, aquilo. E tem culturas que não aceitam tão abertamente um feedback negativo direto. E lá é preciso também trabalhar a forma como entregar um feedback para uma pessoa. Então, precisa ter mais rodeios, pontos positivos, essa famosa técnica sanduíche, pontos positivos, depois pontos a melhorar e, de novo, pontos positivos e encorajamento, né? Então, temos, por exemplo, essas diferenças culturais no âmbito do feedback. Temos na liderança. Temos culturas com uma liderança mais igualitária, então todo mundo decide, a vestimenta é muito mais informal, uso do primeiro nome. Tipo, eu tenho sempre em mente o Steve Jobs, né? CEO, mas sempre vestido da mesma forma, mais igualitário.
mas tem culturas muito hierárquicas, onde o status é muito importante. Por exemplo, Rússia. Quando assistimos a algum filme, nós podemos notar que a vestimenta fala muito sobre o status da pessoa, né? Então, temos realmente muitas dimensões de diferenças no mundo corporativo. Falamos sobre a avaliação, sobre a comunicação, liderança, tempo. Tem culturas muito pontuais com tempo linear, como a Alemanha. 1 minuto de atraso, você, Elaine, provavelmente também já notou na família, né? Sim, o ônibus, exatamente, no mesmo horário, que você olha lá. Exatamente. Então, essas culturas que pontualidade é muito importante na Alemanha, na Rússia, na Polônia, e tem mais flexíveis, como na grande parte da África, no Brasil, na Índia, onde esse tempo é mais flexível, sim, não é tão rígido. E a pessoa precisa aumentar esse repertório. Se de repente eu sou de uma cultura muito rígida ao tempo, muito linear, eu preciso aprender a lidar com as pessoas e com culturas que são mais flexíveis com o tempo, né? Ser mais paciente e também mais flexível quanto a isso. Tem também diferenças no campo de tomada de decisão. Tem tomadas de decisões, tem culturas onde a tomada de decisão é top-down, ou seja, sempre o chefe precisa decidir e colocar uma solução para seu subordinado, ou tem a cultura onde o consenso, por exemplo, a cultura japonesa é muito forte nisso, que lá eles precisam, cada pessoa da equipe precisa colocar um ponto para chegar a consenso, né? E persuasão, por exemplo, como nós preparamos apresentações para convencer a equipe. Isso também muda muito culturalmente. Tem culturas que focam muito na aplicabilidade do projeto. Por exemplo, aqui no Brasil eu vejo muito até na venda dos cursos, por exemplo. Aqui você vai aprender como ganhar, como negociar o seu salário. Aplicabilidade, como aplicar isso na minha vida. Então, isso é uma cultura que podemos ver que foca também na aplicabilidade, na aplicação de uma maneira. Então, já sabemos que se queremos vender alguma ideia no Brasil, ou para uma equipe brasileira, já precisamos partir para esse conceito. Tá bom, mas onde eu posso aplicar isso? Como eu posso aplicar? E na França, por exemplo, é muito mais... E na Alemanha, vocês podem notar que sempre cada apresentação começa com uma agenda, o que vai ficar, o que vai acontecer durante essa reunião e toda a teoria por trás. O alemão, o francês precisa entender, mas de onde surgiu essa ideia? Quais foram os resultados dessa ideia? A teoria. Então, a pessoa precisa realmente entender melhor a teoria. Então, isso também muda, como adaptar a nossa apresentação para qualquer contexto cultural. São diferentes. Desculpa, eu falo muito aqui. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você dar para a gente algumas dicas práticas para quem... Vamos colocar duas situações, tá? Para alguém que está... A gente percebe aqui no Brasil muitas pessoas que estão no mundo corporativo exercendo papel de liderança e que são essas culturas, né, globais, em estruturas globais, e que você tem aqui uma pessoa aqui no Brasil liderando pessoas de vários países diferentes. Então você tem uma pessoa lá na França, outra no Japão. Então, assim, como você coordenar tudo isso para ser um bom líder? Então, acho que isso é um baita desafio. Eu gostaria que você desse para a gente algumas dicas. Depois, eu queria que você trouxesse para a gente algumas dicas para quem está pensando mesmo em estudar fora, fazer um intercâmbio, ou fazer uma faculdade, ou trabalhar, conseguir uma promoção para, de repente, buscar uma colocação lá fora. Mas antes disso... Tem uma pergunta aqui, uma colocação, na verdade, duas colocações, vamos responder. Primeiro, a Jaqueline Vasconcelos, maravilhosa. Jaqueline trabalha na Natura, ela é uma pessoa que entende muito de expatriados, trabalha na área de RH, está lançando o livro dela agora também, em junho. Um beijo, Jaqueline. Opa, parabéns. E ela deixou aqui, ó, entender as nuances da cultura nos coloca a um passo à frente. E é isso aí, a gente ser inteligente para dar um passo para trás, para qualquer coisa que a gente queira fazer, estudar a cultura, saber onde é que a gente está se metendo, para depois dar vários passos para frente e ser bem sucedido, né? Então, Com certeza.
A gente precisa dar um passo, Eu, né? Elaine, aqui adicionaria, a Jaqueline, parabéns, primeiramente, e boa sorte com o livro. Com certeza gostaria de, depois de bater papo com você até sobre o que é esse livro. Será um prazer conhecer mais esse projeto. Mas adicionando ainda a esse seu comentário, eu diria que entender as nuances da cultura e conhecer outras culturas, não somente nos coloca um passo à frente, mas também nos torna os seres humanos melhores. Porque eu acredito muito no poder do conhecimento e no poder do repertório. E eu vejo que o quanto eu conheço outras maneiras de comportamento, de me comportar, outras, eu aumento o meu repertório. E eu vejo isso como um bom ator. Eu gosto também no meu livro, eu coloco sempre muitos exemplos de filmes para quem não pode viajar, por exemplo, pode assistir para comparar algumas coisas. E eu acredito muito que um bom líder, bom executivo, é como um bom ator. Ele consegue, ele tem amplo repertório comportamental e consegue escolher o comportamento adequado para cada situação. Então, por exemplo, eu dou o exemplo do Robert De Niro no Taxi Driver, o motorista de táxi. Ele, nesse filme, ele dirigiu, foi motorista de táxi. E antes de atuar, ele 3 meses, se não me engano, trabalhou como motorista de táxi para ampliar o seu repertório e para saber como se comporta um motorista de táxi. Então, aqui eu vejo muito que esse entender nuances e saber é como aumentar o nosso repertório para sermos tanto as pessoas melhores quanto líderes melhores, né? E podemos vestir a vestimenta de acordo com a situação, quando necessário ser mais duro, quando necessário for mais flexível e mais Não, yeah, e aí a gente tá falando assim, sempre do mundo para fora, né? Porque a gente fala muito do mundo para fora e assim, realmente a grama do vizinho nem sempre ela é melhor que a nossa, né? Mas não. Quando a gente fala de Brasil, eu também nem sei o tanto que você deve estudar, também já entendeu que a nossa cultura brasileira, ela também é muito múltipla, né? Nós temos Com certeza. dentro do nosso Brasil. Então tem uma pergunta aqui a pessoa está falando o seguinte, ó, estamos falando das culturas dos outros países. Gostaria de saber como você vê diferenças culturais no nosso país, né? Exemplo, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, no mundo corporativo, que realmente são culturas muito diferentes. Como é que Com você certeza. Com certeza. Eu devo confessar, aqui eu vou, qual é o nome? Desculpa, eu aqui não vejo. Van SM Chagas, eu não sei se é Ah, Vanessa, depois coloca pra gente aqui. Van. Então, Van, eu não visitei todos os estados. Eu fiz muitas viagens no Brasil, mas não conheço todos os estados. Mas com certeza que eu vejo muitas diferenças. Sul do Brasil é totalmente diferente do norte. O clima é diferente, cultura, colonização, assim, colonização lá no sul e também a questão de imigração, né? E também a questão da cultura de como se chama? Não, totalmente outro. Realmente, eu visitei até Fortaleza. Eu subi uma vez daqui de São Paulo até Fortaleza, visitando várias capitais costeiras, né, para conhecer melhor a história brasileira. Eu adoro história. Então, eu conheci alguns estados e com certeza que quando eu cheguei e visitando Santa Catarina, Paraná, lá no sul, eu me senti como na Europa. Praticamente, porque tem Blumenau, uma cidade alemã, tem as cidades polonesas, ucranianas, então praticamente a cultura muito europeia. Dá para perceber esse gostinho dos italianos, dos ucranianos, poloneses, russos, alemães, lá no sul. Norte do Brasil é totalmente diferente. E a forma como as pessoas até falam, né, é muito diferente. Sotaques são diferentes. Eu não tenho esse conhecimento tão profundo quanto o trabalho. Eu noto algumas diferenças mais marcantes entre São Paulo e Rio de Janeiro, porque eu tive mais contato com essas culturas aqui no Brasil. Mas eu não consigo falar muito profundamente, com muita profundeza sobre outras culturas, porque realmente dentro do Brasil tem muitos Brasis. É um mosaico de culturas muito rico e por isso também gosto muito desse país. Eu acho que a, a riqueza do povo brasileiro, a miscigenação é muito rica e eu gosto muito.
Vanessa, olha, eu não sou nenhuma expert, né? Ah, Vanessa. Mas eu trabalho com empresas do Brasil todo, então sempre a gente acaba tendo um pouquinho pegando um pouquinho da cultura, né? De cada cidade, de cada estado, né? E realmente, assim, eu sempre. O que eu costumo falar, né? Pra gente não julgar, porque a gente tem mania de julgar, né? Principalmente um estado querendo ser melhor do que o outro. Então, se a gente está em São Paulo, que a gente trabalha muito aqui, nós somos muito workaholics, a gente faz tudo ao mesmo tempo, muitas coisas ao mesmo tempo, e a gente acha que o outro também precisa fazer a mesma coisa que a gente, que lá no Nordeste a pessoa precisa ser tão workaholic como a gente é aqui, ou no Rio de Janeiro, que tem aquele mar maravilhoso que a gente percebe que 6 horas da tarde está cheio de gente lá na praia curtindo o seu fim de tarde, a gente acha um absurdo isso, porque aqui a gente está trabalhando. Então, é não julgar. Eu acho que o princípio de tudo é você não julgar, e aí realmente você entender que uma cultura, uma inteligência cultural, ela parte disso, é a mesma coisa quando a gente fala do inteligência emocional, é a gente se conhecer primeiro, né? Então é a mesma coisa, entender como é que funciona a cabeça do gaúcho, como é que funciona o raciocínio ali do carioca, o que é importante para eles, o que é importante para quem mora aqui em São Paulo, que nós somos aqui dinâmicos e nem sempre o outro vai ser também assim, né? Então, a gente entender como é que o outro funciona, principalmente quando a gente trabalha com empresas que funcionam nesses locais, e a gente precisa lidar com as pessoas que fazem acontecer, isso faz toda a diferença, porque aí você não vai julgar, você não vai esperar muito mais do que você vai receber, e as coisas tendem a fluir melhor. Quando você manda uma proposta, de repente, aí você está esperando que a pessoa te mande a resposta rapidinho e a pessoa demora 10 dias para te responder. Então, isso acontece muito. E aí, o que é? Cultura, é prioridade, diferença de pensamento. Então, se a gente começa a perceber que tudo parte de um princípio básico, né, que é entender o outro, você vê que tem muito essa questão do feedback, da escutativa, tudo que é muito natural, é muito básico para qualquer tipo de conhecimento, né, Angelina? Com Então, assim, certeza. eu consegui te ajudar um pouquinho, Vanessa, mas eu acho que tudo parte dessa questão de você querer conhecer também um pouco da cultura, seja ela qual for. E dentro do nosso país, a gente tem realmente diferentes culturas, né? Com certeza. Mas Isso parte sempre, sempre disso. E eu também posso ainda adicionar aqui, porque concordo plenamente com tudo o que você falou, Elaine, mas ainda complementando, tem uma cultura agora, uma mudança de paradigma, né? Antigamente falamos muito sobre tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Hoje em dia se fala muito tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado. Agora, se nós não observamos, se simplesmente julgamos a outro e não observamos e não queremos entender esse outro, como nós vamos saber como tratar o outro? Então, aqui, essa inteligência entra nisso, essa curiosidade do outro e querer entender o outro, sem julgar, porque não sabemos as experiências dessa pessoa, não sabemos nada, na verdade, da pessoa. E, normalmente, o ser humano tem uma tendência muito forte de julgar o outro simplesmente por ser diferente de mim. É isso. A Jaqueline também colocou uma pergunta aqui, ó. Temos visto cada vez mais incentivos a decisões colaborativas para abrir mais espaços para inovação. Até que ponto isso tem influenciado nas culturas, as culturas? Por exemplo, um país que tem uma cultura mais democrática do que a outra. Porque isso também é nas multinacionais, ou mesmo qualquer empresa que a gente tem visto muito incentivo, né, para a gente ser mais colaborativo, inovar, trazer inovação. Só que um país é mais democrático, o outro menos. Como é que a gente consegue balancear? Você tem alguma ideia para a gente poder... É uma boa pergunta, na verdade, porque eu tenho uma sensação assim que as culturas menos democráticas não têm essa percepção da necessidade da inovação, né? Eles já têm uma tradição muito mais forte, sim. Então aqui é um grande desafio, porque primeiramente para qualquer mudança possa ser aplicada, né? Primeiramente tem que ter vontade de aplicar essa mudança. Se, por exemplo, a gerência, os executivos de uma empresa não veem necessidade da inovação, é difícil de chegar e explicar para eles que é necessário. Então, aqui nas culturas, eu vejo isso pela experiência própria, por exemplo, porque eu trabalhei com as culturas muito fechadas. Antigamente, ainda trabalhando na Polônia, eu me lembro que trabalhamos com o Uzbequistão e Cazaquistão.
E mesmo que eles exportaram, trabalharam com negócios internacionais, representavam uma cultura mais fechada. Se fala muito também na geopolítica, que as culturas que não têm acesso ao mar são normalmente, assim, geralmente mais fechadas. E aqui é difícil de convencer essas pessoas. É como agora, hoje em dia, temos conflitos, né? Oeste e leste, né? Oriente e Ocidente, né? As culturas mais tradicionalistas que estão lutando, Irã, por exemplo, agora se fala muito sobre essa briga entre Irã e Estados Unidos. Mas por quê? Por causa também da geografia e da forma como as pessoas pensam. Então, é uma boa pergunta. Eu não tenho uma receita, porque aqui realmente é uma mudança de mentalidade. Aqui entra muito. E aqui é difícil encontrar alguma solução imediata. Eu acho que tentando ampliar conhecimento, educação e de forma mais lenta. Não vejo uma solução rápida, né? Como se pode mudar, porque é a mentalidade, como a pessoa pensa. Não sei se consegui, exatamente, não sei se consegui de alguma forma responder, mas não é uma pergunta fácil, é muito multifacetada, muito profunda, né? E até, inclusive, isso entra muito para as relações internacionais, as guerras, né? Porque tem muito isso, que normalmente todos os conflitos que nós temos, até tem uma informação da ONU, da Unesco, desculpa, Unesco, que fala que 89% dos conflitos estão baseados nos conflitos interculturais, né? Que a base do conflito é cultural. Então, aqui, como diminuir esses conflitos, né? É um processo, e como eu digo sempre, inteligência cultural tem muitas camadas, podemos falar sobre muitas camadas no nível pessoal, no nível empresarial e até internacional também. Sim. Angelina, olha, a nossa live está passando muito rápido, então vamos fazer prática. Deixar dicas práticas aqui para as nossas pessoas que estão aqui conosco, né? Isso. Pensar, então, em duas frentes, né? Primeiro, uma pessoa que está no mundo corporativo, ou não, né? Que não esteja no mundo corporativo, mas que queira trabalhar lá fora, ou que pretende estudar lá fora, passar um tempo. Quais são as principais dicas? Qual a principal dica que você dá? Umas 2 ou 3 dicas, para que essas pessoas se preparem para o que elas têm que enfrentar lá fora, seja qual país for. Não vamos nem falar de país específico, tá? Claro, uma dica geral, sim, para qualquer contexto, para qualquer mudança a Paris. Isso. Então, primeira coisa, o que eu recomendo muito é língua, aprender a língua. Isso traz... Deixa só uma coisinha que eu queria te falar. Era isso que eu estava na mente para falar para você hoje, para falar aqui hoje. Que, gente, assim, nós precisamos aprender, né? No mundo globalizado, que a gente não tem fronteiras, cada vez mais aprender novas línguas, né? Então, a Angelina aqui, ela tem fluência em 6 idiomas. Então, quando a gente fala assim, vamos aprender novas línguas, vamos aprender pelo menos o inglês e o espanhol, quem mora aqui, né? E aí depois o que tiver para frente é lucro. Mas não basta só a língua, né? A gente tem que ter a língua e aprender como é que a gente vai usar a nossa língua lá fora, né? Então, é isso que foi bom você ter falado do inglês e da língua, porque às vezes a gente fica, nossa, preciso aprender alemão, preciso aprender não sei o quê, preciso aprender espanhol. Mas e aí, como é que você coloca em prática tudo isso depois para funcionar a seu favor, né? Então, legal, vamos lá, bora lá. Desculpa te interromper. Não, excelente ponto. Então, idioma, e eu costumo, assim, porque a lógica do idioma é diferente. Claro, tem línguas latinas, tem línguas germânicas, tem línguas eslavas. Então, a lógica do idioma é muito diferente. Então, quando a pessoa aprende novo idioma, ela consegue perceber com o tempo que não basta simplesmente traduzir as palavras para se... Porque a lógica do idioma, alemão, por exemplo, tem tudo direitinho, organizadinho. O primeiro lugar é sempre a pessoa, depois o verbo e depois outras partes da frase, né? Em português também tem certa lógica do idioma. Então, com certeza, idioma, isso traz vários benefícios. A possibilidade de se comunicar com as pessoas, de ser entendido, de ser mais aceito. Porque como falou Mandela, né? Quando nós falamos a nossa língua com outra pessoa, nós conseguimos atingir a mente. Agora, quando nós falamos a língua do outro, com quem nós queremos nos conectar, nós
atingimos o coração. Então, eu acredito que o idioma é muito importante. E aqui eu recomendo, tem muitas ferramentas gratuitas, não precisa ter professor. Eu gosto de fazer aulas com os professores particulares, porque eu gosto de aprender de forma rápida. Então, eu recomendo vários cursos, imersão nos filmes. Eu adoro assistir aos filmes em outros idiomas. Eu sempre assisto filme no idioma original. Então, em russo, em espanhol, filme em espanhol, em português, em português. Então, sempre idioma. Aprender bem idioma. Outro ponto que é importante é ler um pouco sobre a história do país, para entender o contexto desse país. Se alguém não gosta muito de história, porque não todo mundo gosta de história, eu adoro, por exemplo, mas se alguém não gosta de história, eu recomendo assistir aos filmes mais icônicos desse país. Então, sempre esse filme vai tratar alguns problemas que tem esse país. Então, para também ter uma sensibilidade sobre o contexto do certo país. Então, eu gosto muito e encorajo muito a assistir a filmes, ler os livros icônicos do país, de escritores mais... Eu, por exemplo, li muitos livros do Jorge Amado, do Graciano Ramos, assim, Vidas Secas, para entender, claro, do norte, né? Mas para entender os contextos. E isso ajuda muito para se situar um pouco ter mais, criar, aumentar a nossa empatia. Então, conhecimento, principalmente idioma, entender melhor o contexto, então ler os livros, assistir aos filmes, claro, encorajando no idioma original. E, claro, também isso é tanto para estudar quanto para trabalhar. E agora, para trabalhar, ainda eu acrescentaria que para as pessoas que querem trabalhar e têm em algum cargo executivo que vão liderar as pessoas de outras culturas. E aqui eu já recomendaria também a se aprofundar mais na comunicação, entender melhor se essa cultura é mais de alto contexto, de baixo, como o feedback deveria ser feito, para também não cometer os gafes culturais, porque isso também é muito comum de a pessoa cometer gafes. Então, de forma breve, também não quero prolongar, porque tem muitas dicas, mas não quero prolongar mais. Líder, né? Eu acho que eu tenho muitas amigas líderes globais e que, nossa, cada país, cada funcionário em um país diferente, então você tem que aprender. Olha o desafio do líder, né? Com Aprender certeza. tech naquele modelo que vai fazer efeito, porque senão não adianta nada, né? Com E realmente certeza. e quando a gente fala de inteligência cultural, para quê? Para a gente poder conseguir atingir os objetivos que a gente quer, né? Com certeza. Negócio, ou para você, né, vai estudar fora, né? Então, estou vendo aqui que a Renata está aqui. Renata vai ficar um tempinho lá nos Estados Unidos, na Opa, Universidade de Columbia. legal. E ela vai ficar pouco tempo lá, mas a Renata, ela vai precisar se enturmar, vai precisar conhecer a cultura para ela poder tirar proveito o máximo que ela puder daquele momento que ela vai estar lá, né? Então, Renata, olha, aproveita as dicas ali da Angelina antes de você partir, que tá perto, viu? Não, parabéns e boa sorte. Eu somente gosto muito de colocar essa metáfora de vestimenta, né? Como um bom líder, ele como um bom ator, ele consegue vestir e usar repertório conforme necessário. Então, para mim, essa imagem de ator que tem um repertório muito grande, é como um bom líder, né? Para conseguir manejar e liderar e gerenciar de melhor forma possível. Então, só Sim, aumentando o nosso repertório. verdade. E Angelina, como é que as pessoas te encontram? Logo, logo você você pediu para a gente votar na capa do seu livro, então logo, logo, Isso. né? Antes da gente fechar, a gente já vai fechar aqui, porque já deu nosso tempo. Você ganhou como oradora, né, nacional ali no ano. Qual foi o ano? Foi 2021? Qual foi o ano? 2011, 2018 eu ganhei realmente. Parece que faz tão pouco tempo, já faz tudo isso. Meu Deus, 6 anos. foi muito legal que você fez uma comparação, né? Fala um pouquinho de como é que foi. E você ganhou como campeã nacional de oratória, Toastmasters Brasil. E aqui hoje nós temos o Bill, que ganhou agora, sábado, semana passada, né, como campeão nacional de oratória. Ele é um americano e foi muito legal também ele ganhar, né? Foi maravilhoso.
e agora no campeonato que teve esse ano, mas naquele momento foi algo nesse sentido que você levou, foi sobre a questão de cultura. Na verdade, eu participei duas vezes, Elaine. Em 2018, eu ganhei como campeã nacional brasileira do discurso, mas não foi o sobre a cultura. Em 2022, ou seja, 2 anos atrás, eu participei, eu fui finalista, eu fui para Rio até para representar na Conferência Nacional, mas eu não ganhei. Não ganhei naquele momento. Foi muito bem, né? Como é que foi esse discurso? E esse discurso realmente foi sobre as diferenças culturais, sobre a inteligência cultural. Eu comentei durante 6 minutos, né, porque esse é o tempo no campeonato, né, para participar até de 5 a 7 minutos. Então, entre 6 minutos, eu compartilhei um pouco sobre as diferenças culturais que eu vivi como polonesa no Brasil, trabalhando para alemães e negociando com os russos ainda, né? Então, compartilhei um pouco sobre essa minha visão de lidar com tantas culturas e aumentar a necessidade de ampliar o próprio repertório. Foi uma experiência incrível e eu também recomendo a todos para Toastmasters é uma organização maravilhosa, realmente as pessoas podem melhorar a sua fala, podem participar nos campeonatos, que também é uma experiência super enriquecedora. Eu tive o prazer de participar 2 vezes, uma vez ganhei, uma vez eu fui finalista. É isso. E Angelina, então como é que as pessoas te acham? Porque agora o próximo passo, esse mês agora de junho até agosto, você vai ter alguns lançamentos, né? Isso. Empresas que queiram te dar, qual é o caminho, o foco da sua Claro, plataforma? claro. Comenta que já deixa seus contatos também. Claro, então, primeiramente, as pessoas podem me contactar aqui através do Instagram. Eu tenho a minha conta no Instagram. Provavelmente, depois a Elaine pode colocar também como colaboração, então as pessoas vão ter acesso também a mim. Eu tenho o meu site também, profissional, AB Global Connections, que também as pessoas podem acessar. LinkedIn também eu costumo acessar com maior frequência. Então, Instagram, o meu website, AB Global Connections, e o meu LinkedIn também. Então, são 3 maneiras LinkedIn, exatamente, são 3 maneiras mais rápidas que a pessoa pode me contactar. Não, perfeito. E lançamento, você pretende fazer lançamento aqui em São Paulo? Como é que você pretende fazer? Isso. Aqui, lançamento do curso vai ser feito online, porque é um curso online totalmente gravado, com muitos exercícios práticos. Realmente me dediquei muito. Então, aqui, daqui a pouco, já vou começar a lançar, porque já está tudo inserido no Hotmart e só falta lançar mesmo. Então, aqui, a partir de junho, eu vou fazer lançamentos. As pessoas vão poder ver o conteúdo, como fica. E ser super interessante, com muitas dicas práticas, com muitos exercícios, com muito material adicional, então é muito rico. E como eu adoro cinema, sempre recomendo muito assistir aos filmes que eu achei interessantes para comparar as culturas e os comportamentos. E no livro, sim, em São Paulo, o livro vai ser lançado em agosto, final de agosto. Já está ainda terminando a diagramação desse livro. A capa já está escolhida, será azul, como mostrei para vocês. Azul. A maioria das pessoas votou nessa cor, então azul. E tendo mais novidades, com certeza eu vou também informar, vou passar informações no meu Instagram e também todos serão super bem-vindos. Será um prazer enorme encontrar vocês, bater papo no lançamento ou até antes, e será um prazer conversar. Exato. Tem aqui, olha, aqui nós temos a Renata, que teve o lançamento do livro dela Opa. Semana que eu fui. Dia 14 a gente tem o lançamento do livro da Jaque, que está aqui. Aí depois tem o seu. Eu sou muito orgulhosa das mulheres que fazem parte do meu ecossistema, que se desafiam e que está aí. Nossa, eu fico muito orgulhosa, de verdade mesmo. Muito legal. E é isso, minha querida. Muito obrigada. Obrigada mesmo pelo seu tempo, por dedicar um pouco do seu tempo aqui do feriado para falar com a gente. Obrigada a todos que estiveram com a gente aqui nesse feriado, friozinho aqui em São Paulo. Voltarei com mais forte ali nas minhas lives. Prometo que eu vou voltar com mais temas. E aproveitem o feriado e que a gente vai falar muito mais sobre esse tema. Sigam a Angelina, uma pessoa com muito conteúdo, mas, acima de tudo, um ser humano maravilhoso. Obrigada. Então, eu deixo aqui uma
Então, para vocês conhecer, marcar um café, conhecer o trabalho dela. E a live vai ficar gravada assim, fica gravada. Vanessa Chagas, um beijo para você, Jaque, Bill, todo mundo que esteve aqui com a gente. E quem não conseguiu assistir, que veja a gravação, tá bom? Um beijo para vocês, excelente finalzinho de feriado e bom final de semana. Um beijo enorme, Angelina querida. Fica com Muito Deus. obrigada e parabéns pelo trabalho, Elaine. Realmente, você faz um trabalho maravilhoso e parabéns também. Você empodera muitas mulheres. Parabéns e siga fazendo a mesma coisa. Porque eu acho que o seu poder de empoderar as mulheres, as meninas nas suas mentorias é alguma coisa inestimável. Parabéns mesmo. A gente faz coisa que a gente gosta, né? Eu acho que é do coração para fora, né? Eu acho que as coisas fluem melhor, né? Então, tudo que eu faço é com muito, muito amor do que eu faço. Então, acho que eu fico muito feliz quando eu vejo que tem um resultado de alguma coisa que eu ajudei uma pessoa para frente. Então, é muito legal, muito bom mesmo. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Excelente Obrigada. final. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.